Atenção, STF decidiu, já está valendo. Mudou tudo na forma do cálculo da pensão por morte. Veja o que está acontecendo e como você pode ser afetado. Faz um belo dia em Brasília, estou aqui na frente do STF para trazer essas últimas informações e sem perder tempo, pessoal. Se você não me conhece, eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos. Já se inscreva nesse canal para se manter bem informado. E olha só, pessoal, o que está acontecendo e o mais importante para o aposentado, para a pensionista, é a forma de cálculo do seu benefício, porque afinal é isso que decide o quanto que você vai receber. Vocês estão acompanhando a nossa luta aqui na revisão da vida toda, é em cima da forma de cálculo do benefício. E o STF deu uma decisão agora sobre a pensão por morte. O que vem acontecendo? Vou explicar do começo ao fim, porque já está decidido. No ano de 2021, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, o CONTAR, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no STF para questionar as novas disposições do cálculo do benefício de pensão por morte trazida pela reforma da Previdência. Então, entraram com uma ADI. É a mesma forma de ação, a mesma forma procedimental da ADI, da correção do FGTS, tá? Só para você entender, porque a revisão da vida toda, ela é um recurso extraordinário. Ela se originou de um processo lá embaixo, lá na primeira instância, e o INSS foi perdendo e foi recorrendo, foi perdendo, foi recorrendo. Segunda instância, STJ, STF. E aqui não. Quando você entra com uma ação direta de inconstitucionalidade, você já entra no STF, tá bom? Só para você entender essa diferença. O primeiro voto proferido pelo relator, ministro Barroso, julgou improcedente o pedido, foi contra o pedido. Agora a gente já tem a decisão. Só que o que você precisa saber? Como que é feito o cálculo da pensão por morte conforme a emenda constitucional 103, conforme a reforma da Previdência? Olha só, ela é calculada assim, ó. Primeiro, o valor base. É necessário encontrar o valor base para o cálculo da pensão. E em resumo, a gente tem duas possibilidades. Se o falecido era aposentado, o valor base será o valor da aposentadoria recebida. Agora, se o falecido não era aposentado, o valor base será o valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que teria direito. Mas atenção, essa é só a primeira fase do cálculo. Por quê? E qual que é a segunda fase do cálculo? A aplicação do percentual de cotas. É isso mesmo. Vai olhando como é que está o dia bonito aqui, como é que está o STF, mas a segunda parte da aplicação do percentual de cotas diz respeito assim. A gente encontrou esse valor base, né? Então, ser aposentado é o valor da aposentadoria. Se não era aposentado, é o valor que seria devido numa aposentadoria por incapacidade permanente, mesmo que ele não fosse incapaz, tá? Beleza, a gente encontrando esse valor base, a gente aplica o percentual das cotas familiares de que trata o artigo 23 da emenda constitucional. Resumindo, sobre o valor base da pensão, a gente aplica um percentual de 50% mais 10% para cada pensionista. Eu critiquei muito essa forma de cálculo lá em 2019, na reforma da Previdência. Por quê? Porque você pega o valor que era para você receber e você vai receber metade disso, 50%, acrescido 10% de cada pensionista. Então, numa família, por exemplo, o falecido deixou uma esposa e um filho. Então, você vai receber 50% mais 10% por pessoa, 70% do que o falecido recebia. Você acha isso justo? Comenta aqui. Comenta aqui o que a reforma da Previdência fez com os aposentados. Eu realmente acredito que ela atrapalhou muito a vida do aposentado, né? Agora, para não falar palavrão, para não falar coisa a mais, né? Mas vamos seguindo. Você já está entendendo a forma de cálculo e você agora vai conseguir entender essa decisão do STF, né? Ó, um valor, para quem ainda não entendeu, para quem não ficou claro, né? Um valor na prática. Suponha aqui um pensionista, uma pensionista, ela teria direito a R$3.000. O falecido recebia de aposentadoria R$3.000, tá? E aí a gente aplica esse percentual, né? Vamos supor, 50% mais 10% para a esposa que ficou aqui.
ela vai receber 60% disso. Então, em vez de receber R$3.000, ela vai receber R$1.800. Essas são as regras da reforma da Previdência. Não tá fácil, pessoal. Aí, o ministro Barroso propôs a seguinte tese: é constitucional o artigo 23 caput da Emenda Constitucional 103 de 2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte, no regime geral e nos regimes próprios de previdência social. Ou seja, para o ministro relator, para o Barroso, essa regra de cálculo não viola nenhuma garantia constitucional. E aí, como que ficou, pessoal? Como que ficou? O STF realmente seguiu o relator, pessoal. Seguiu o relator, fixar essa seguinte tese, né, de que essa forma de cálculo não viola a Constituição. E eu já vou fazer agora os comentários para você entender de forma bem clara. Você acha justo a pensionista que já está desamparada, muitas vezes ela não tem uma aposentadoria própria, você acha justo ela receber metade do que o falecido recebia? Metade mais 10%, 60%? O que a gente pensa? O certo seria ela receber o mesmo tanto que ele recebia. Aí tudo bem, a pensão por morte vai passar adiante, não vai e tal. Não, beleza, que ficasse na esposa ou nos filhos dependentes, né? Os filhos menores de idade, ou com ou pessoa com deficiência, nos requisitos da lei. A lei não era ruim do jeito que estava. Isso que eu quero chamar a atenção. Aí veio essa reforma da Previdência e vocês viram o tanto de mudança que ela trouxe. E para pensão por morte realmente foi desastrosa, pessoal, foi desastrosa. Eu particularmente, com todo respeito aos ministros, tá? Particularmente, eu discordo da decisão. Por quê? Eu penso que essa nova sistemática do cálculo, essa nova forma de fazer o cálculo da pensão por morte, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que também estão na Constituição. Da dignidade da pessoa humana, um princípio este que também está na Constituição. E ocorre ainda a violação do direito à proteção do Estado à família, que é o destinatário daquele benefício previdenciário. É o que eu falei. Como é que fica a família desamparada, que perdeu? Muitas vezes o homem é quem... Claro, a mulher tem um papel super importante e vem trabalhando e vem, né? Muitas vezes ela tem o recebimento próprio, tem a aposentadoria própria. Agora, o que eu quero dizer? Às vezes, a família já tem um filho, já tem um neto e às vezes ficou desempregado nessa crise que estamos vivendo. E não só isso, mas aliado ao fato de que o falecido ele contribuiu a vida inteira. Aí agora vai receber só 60%, né? Vai deixar 40% para o Estado, para a União? A que pretexto? Sob qual fundamento? Mas eu quero chamar a atenção também, pessoal, porque é fácil, à primeira vista, a gente ir nos comentários ou numa conversa entre amigos, né, falar: o STF só julga contra os aposentados, é um absurdo o que o STF está fazendo. Mas calma, pessoal, calma. Por quê? Por isso que eu quero trazer essa informação aqui para você. Sou advogado, pós-graduado em Direito Constitucional. Vai lá no site do IDCC, você vai ver, ministro Edson Fachin, o próprio Barroso, outros ministros do STF são professores, né? Então, assim, além de outras pós-graduações que eu tenho, o que eu quero dizer com isso? Que, pessoal, a gente tem que analisar também que não tá tudo na mão do STF. O que deveria ter sido feito nós, eu incluído, e você também, e a sociedade inteira, nós lá atrás termos lutado contra a reforma da Previdência, mas ela passou de forma silenciosa. Então, do ponto de vista assim constitucional, eu não concordo, igual eu falei, já dei meus motivos, mas eu compreendo a decisão do STF, porque, pessoal, tá na Constituição, né? Depois que foi aprovado, aí vocês estão entendendo? O poder, eu tô aqui, esse aqui é o STF, tá? O meu vidro tá meio sujo, mas não liga pra isso não, deixa eu girar. Isso aqui é o poder executivo,
onde o presidente trabalha, independente, presidente A, presidente B. E logo aqui, ó o Congresso Nacional, o prato virado para cima e o prato virado para baixo. Vocês estão entendendo isso aqui, pessoal? Vocês estão compreendendo? Os três poderes estão a metros aqui, é um triângulo, né, equilateral de 3 lados iguais, estão ali a 100 metros um do outro. E aqui, pessoal, aqui é que foi feita essa injustiça. Aqui é que nós deveríamos ter brigado. Sabe por quê? Porque em 2018 teve um estudo aqui mesmo, no Senado e na Câmara dos Deputados, teve um estudo que trouxe o seguinte, em 2018, não precisamos da reforma da Previdência, o sistema de Previdência não é deficitário, né? Ele não está em déficit, ele não está devendo. Em 2018, os próprios senadores e deputados trouxeram esse estudo. Eles pararam, se reuniram e trouxeram especialistas também e chegaram à conclusão: não é necessária uma reforma da Previdência porque não existe déficit, não existe débito, né? Não está em dívida, não está no negativo. Em 2018, aí arquivaram a proposta de reforma da Previdência, tá? Aí, o que acontece aqui no Brasil, gente? Eu amo o Brasil, tá? É por isso que eu tô aqui lutando pelos direitos dos trabalhadores e aposentados. Mas o que acontece? Aí deixa esfriar um pouco, né? Deixa esfriar um pouco e aí coloca em pauta novamente a reforma da Previdência. E aí de forma silenciosa, não teve o mesmo barulho que teve em 2018, em 2019, quando a gente foi se dar conta, já havia sido aprovada a reforma da Previdência. Então, eu entendo você que está indignado com o STF. Eu não estou defendendo, eu estou mostrando o meu lado. Até porque quando é para atacar, quando respeitosamente a pessoa dos ministros, a gente não comenta nada. A gente comenta sobre as posturas, atitudes e decisões. Isso a democracia permite. E quando teve o pedido de destaque lá na revisão da vida toda, eu falei o absurdo que era isso aqui, né? Faltando 20 minutos lá, 11 horas da noite, querer pedir destaque para reiniciar o julgamento. Eu falei isso aí. Só que nesse caso aqui, embora eu já disse minhas razões, eu não concordo com a decisão, mas assim, pessoal, dá até para entender, porque não era para ter chegado nesse ponto. Não dá para colocar tudo nas costas do STF, tá? Eu quero saber a sua opinião, tá? Eu quero saber, provavelmente você vai estar indignado, vai comentar aqui, né? Mais uma vez, decidiram contra os aposentados pensionistas, e foi isso que aconteceu. Foi ó, no fritar dos ovos ali, no final das contas, foi sim uma decisão contra os aposentados pensionistas. Só que eu quero dizer que essa decisão que chegou até aqui hoje, ela teve uma raiz atrás, ó, aqui. É isso que eu quero chamar a atenção. Então a gente tem que fiscalizar aqui, continuar lutando pelos direitos dos aposentados pensionistas no STF? Com certeza sim. Mas a gente também tem que fiscalizar os políticos que nós estamos votando, pessoal. Porque quem aprovou essa reforma da Previdência foram os políticos que nós colocamos ali, tá? E ali também. Então, eu não falo de política aqui. Só que se você acredita que a vida é um arco-íris, aí, meu amigo, esse canal não é para você. Eu quero falar aqui com um trabalhador, com um aposentado, com um pensionista comprometido com a verdade. Então vocês não vão me ver falar em quem que você vota, é presidente A ou presidente B. Cada um tem umas qualidades, defeitos e tudo mais. Agora, eu quero saber do Partido dos Aposentados. É esse o meu partido, é esse o direito que eu luto, porque eu acredito e porque eu vejo na prática. Eu tenho na família, conheço muita gente nessa situação, além, é claro, dos clientes que nós atendemos em mais de 11 anos de advocacia. Então vocês sabem o quanto que eu gosto, do fundo do meu coração, de trazer boas notícias para vocês, pessoal. Mas não foi dessa vez. Agora, não é o final. Você que ficou até o final do vídeo, você vai sair daqui com uma outra visão. Por quê? Porque ainda temos os embargos de declaração e nós, advogados previdenciaristas, estamos analisando que, da forma que a decisão foi feita, eu não fiquei trazendo ela aqui cheia de juridiquês para vocês, tá? Mas da forma que a decisão foi feita, da fundamentação que foi utilizada,
abriu uma brecha muito grande nos embargos de declaração para a gente trabalhar a favor dos aposentados. E a gente vai fazer isso, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Agora, tudo no seu tempo. É melhor protocolar antes e deixar as informações no processo também do que ficar dando munição, né, para a AGU, tá certo, pessoal? Então, ainda vai ter novidades sobre isso, porque ainda temos os embargos de declaração. E os embargos de declaração a favor dos pensionistas não é aquele embargos do INSS que é só para protelar, só para atrasar, não. Aqui tem fundamento. Então inscreva-se nesse canal para se manter bem informado. Eu sou Nakamura, professor advogado, diretamente de Brasília. Eu quero, do fundo do meu coração, que Deus te abençoe grandemente, você que está passando por uma fase difícil. Que Deus te conceda a graça da cura, a graça de você ou seu parente sair de uma enfermidade, porque não é fácil, pessoal. Muito obrigado por estar aqui até o final e comenta o que estiver no seu coração. Seja um elogio, pode ser uma crítica, pode ser uma dúvida. Vai comentando que eu já vou trazendo nos próximos vídeos que eu falar sobre essa pensão por morte após a reforma da Previdência. Respire fundo, agora que o vídeo terminou, faça uma oração. E até a próxima.